Sejam todos bem-vindos ao Palco Iluminado. O Palco Iluminado é um dos programas deste canal O Arte Agora, que traz uma programação diversificada e bem variada para todos vocês. Espero que vocês gostem do Palco Iluminado deste mês, que nós estamos trazendo para vocês sempre uma leitura que nós recomendamos, e aqui eu só recomendo aquela leitura que foi feita. E, como eu disse, esse ano eu também participei dos lançamentos dos livros que trouxe aqui, e é outra história que faz na nossa memória ficar fluindo quando a gente vem aqui para o palco iluminado. Eu adoro um palco, adoro uma leitura, e desde a pandemia estou aqui, juntei no Arte Agora este programa para recomendar leituras. E hoje a gente está trazendo este livro, Em Estado de Tristeza Macia, uma coletânea de poemas da poeta Lúcia Helena, que nós vamos conhecer daqui a pouco. Lúcia Helena, e também eu tenho aqui os livros dela. Eu tenho esse, Expiação, que também tive o prazer de ir para o lançamento, que foi em 2008, e tenho também essa coletânea, que é um primor, da qual ela participa e outras pessoas da nossa convivência, entre elas Carminha Bandeira, uma queridíssima, essa coletânea de diversos. Como vocês sabem, eu tenho trazido sempre um mote. O mote deste ano é sempre um livro falando sobre leitura. Nós já tivemos aqui no início com duas leituras, que foi o Amargedon, de Alexandre Santos, que já fica aqui no nosso palco, e o Samanta, de Patrícia Gonçalves Tenório. E para cada um eu trouxe um livro-mote. O livro-mote que eu trago quando penso em poemas é este aqui, O Mínimo de Leituras em Voz Alta. Pois é de Marcela San Martín. Então, eu vou ler alguns trechos, porque é uma leitura em voz alta, para vocês terem uma ideia de como é importante essa leitura em voz alta, que eu gosto tanto de fazer e trago aqui para o palco iluminado. Então, vamos lá. Alguns livros são assim. Você é uma pessoa quando os abre e outra quando os fecha, mais alerta, mais viva, mais cheia de esperança. Ao término da leitura, meu coração batia forte. Pois é assim que eu sinto a cada leitura que trago para vocês. As boas histórias são como janelas que se abrem, deixando a luz entrar em um quarto antes escuro, mostrando-nos a vida sobre um novo ângulo, de modo mais límpido. Que coisa mais interessante do que quando fazemos as nossas leituras? E aqui o livro está sempre nos alertando para este prazer maravilhoso que é a leitura.
A cada livro lido e relido, aperfeiçoamos a capacidade de captar com precisão o sentido do que lê. Apresentamos a leitura como algo vivo e que nos deixa mais vivos, acendendo uma chama dentro de nós, que ilumina outras leituras e nos arrasta para novas descobertas. Veja que empatia, né? Que sintonia comigo esse livro, que é exatamente isso que eu busco com o Palco Iluminado trazer para vocês. E temos ainda aqui a leitura em voz alta ajuda a inspirar o amor pelas palavras e pela leitura, a aumentar o vocabulário e a preparar o caminho para a leitura independente. E, por fim, esse livro vale a pena adquirir e ver que capacidade existe nesta leitura que fazemos em voz alta. O gosto pela leitura não deve ser romantizado. Ler, compreender, empregar a linguagem e a palavra escrita não são um processo natural, mas operações altamente sofisticadas que requerem todo um ambiente preparado e circunstâncias favoráveis. Pois é, gente, é isso aqui que a leitura em voz alta proporciona. É sempre importante a gente investir desde sempre, desde as nossas crianças, nossos sobrinhos, netos, filhos, e ler em voz alta. Quer coisa mais agradável, quer passatempo melhor. Pois é, então fiquem sempre ligados, porque a cada mês estou aqui trazendo para vocês muitas leituras agradáveis. E a leitura deste mês, e que tem tudo a ver em estado de tristeza macia, de Lúcia Helena Figueiredo. Então, vamos conhecer um pouco detalhes sobre este livro que eu vou trazer para vocês e que nada melhor que ler em voz alta poemas. Então, nós temos aqui que esse livro ele foi feito coletivamente. Você vê a comunicação visual do livro, tudo esse arte gráfica foi feita pela Nora de Lucelena. O prefácio é do seu marido e o filho também tem participação. Estão todos aqui. Os agradecimentos. Agradeço com carinho a Abraham Bezanquen Sisu, meu marido, Graça Ramos, minha cunhada, Guilherme Bezanquen, meu filho, Marcela Liz, minha nora. Sem eles, este livro não existia. Pois esse livro, onde ela resgata também muito da vida dela, desse período de pandemia, onde a gente estava nesse estado mesmo de tristeza macia, ela também retorna e relembra, fazendo poemas em homenagens aos seus ancestrais, avó, mãe, e também poemas dedicados aos netos, fora a própria natureza do ser que ela traz nos poemas. Vamos conhecer quem é essa pessoa maravilhosa, que é a Lúcia Helena. Ela nasceu em terras paulistas, na cidade de Rancharia, sob o sol em peixes e ascendente em aquário. As raízes paternas, fincadas no Nordeste, a trouxeram de volta à cidade do Recife para ser professora de yoga, fonoaudióloga, poeta, mãe e avó. Escreve poemas desde o início da década de 1990 e publicou vários livros, entre eles o Expiação, que eu mostrei a vocês e que se encontra aqui comigo,
O Expiação, que foi do ano pelas editoras Edições Bagaço, 2006, Corredeiras, 2012, um livrinho de papel finíssimo, editora Diversos, essa coletânea maravilhosa. E agora, Em Estado de Tristeza, Marcia, 2021. Ela teve a edição online e este ano ela fez o lançamento do livro físico. Lúcia Helena também tem poemas em Ladjane Bandeira, volume 3, em 2009, coletânea de poesia 2010 pela Fundação de Cultura da cidade do Recife e coletânea Prêmio Off Flip de 2010. Então, conheceremos um pouco agora do livro através da apresentação, que eu acho que a apresentação é uma outra. Eu sempre primo em trazer as apresentações, os prefácios, pós-fácios, porque quem escreveu teve esse cuidado de se debruçar sobre o livro e já tem um trabalho completo para a gente apresentar. E que carinhoso, porque é o próprio marido de Lúcia Helena, seu companheiro de longa data, que escreve para a gente e explica o que é o livro O Estado de Tristeza Macia. Estado de Tristeza Macia. Então, ele diz: é o quarto livro. A produção leva tempo, as palavras escolhidas meticulosamente, os versos construídos e reconstruídos. Revisões são feitas, pequenos defeitos observados. É um processo de criação peculiar, de quem admira os detalhes, de quem tem na natureza, o prazer da vida, que também é fonte de inspiração de Lúcia Helena, a própria natureza. Vejo o meu mundo retratado. Tudo passa por uma descrição do cotidiano que alicerça seu mundo, que dá razão a uma vida serena. Evidentemente, há problemas, há dificuldades, mas sendo tratadas com muito amor, com muita tranquilidade. A tristeza é tão poesia, sem alcançar melancolia. Em tudo a poeta reflete poesia. Os espinhos do caminho não ferem, evitam a aproximação do fel. Aprendemos a viver com eles. O descrever de datas me anima. Segunda-feira, dia esperado, as publicações nas redes de poemas e poetas diversos, no toda segunda-feira merece um poema. Fazendo uma pausa aqui, este é um projeto de Lúcia Helena e toda segunda-feira ela nos brinda com um estudo sobre poemas que ela pinça e nos entrega por muitos anos já faz esse projeto dela, que nós aguardamos sempre. E aí ele se refere, Abraão se refere aqui. Faz muitos anos que recebo um presente, que é esse. Nele vejo o mundo nos olhos dos sonhadores, daqueles que escrevem o que a alma inspira. Esperança é o nome que melhor me situa. Sexta-feira também tem um significado, ao anunciar um descanso no canto do galo que se encontra mesmo no centro do Recife. Faz anos que decretamos que é tempo de parar, de ignorar o burburinho, de fazer a siesta, de voltar à paz. Flores e pássaros surgem do nada. São símbolos de um mundo harmônico. A ordem da natureza é refletida. Neles vejo luz, claridade. Bem-vindos aos flamboyões, bem-vindos os beijas-flores e colibris. Volta ao cotidiano, ao que disse a medida certa. Num passe de mágica, numa varanda no céu, em que se passa horas até o entardecer e o sol se pôr. Espaço reduzido, cercado de flores,
de pássaros que vêm e vão, em que ficamos quietos, imutáveis, na espera de que nos acompanhem por mais alguns segundos. A família é marco, o retrato da bisavó, a herança da mãe, a presença da irmã, os varais e as roupas, o cuidar das plantas, os animais ao longe, a pena do sofrimento dos oprimidos, os objetos na casa, o vaso, tudo isso forma sua personalidade. O neto tem lugar especial. O assobiar perfeito a leva a seus ancestrais. Os olhos vivos de menino sempre atento. Sua descrição, idealização ou realidade? Para mim, mais que concreto. A neta passarinha ao anunciar rima fácil, Elis feliz, mas sabedora das augúrias e dos caminhos da vida. O passado presente não desaparece. Tudo começa em Sampa. Sua aridez, seus encantos escondidos. Vejo um caminho que faz 40 anos percorremos, no qual retornamos e nos encontramos, do qual precisamos sempre fugir. A lua, os astros sempre presentes, a lua cheia nos fascina, a estrela d'alva nos anuncia, é tempo de contemplação, é tempo de alegria. A velhice vem chegando, sem medo para ser vivida. No encanto das estrofes, a maturidade de quem não tem medo do tempo, de quem sabe que todo tempo é tempo para ser vivido. Os detalhes, sempre os detalhes. Lailo, daqui ou no Marajó, tudo observado, tudo sentido, gosto de quem sabe o que é apreciar. Parabéns, Lúcia. Mais do que um livro de poemas, uma história de vida no ritmo e cadência de seus dedos a dedilhar o teclado negro que transforma sonhos em poesias. E assinado Abraão, o marido de Lúcia. Que coisa maravilhosa! Não poderia ter apresentação melhor, por isso fiz questão de ler esta apresentação inteira. Belo prefácio, hein? Agora, vamos saber um pouco mais sobre o livro pela própria autora, e aí é que vai ter o gosto, porque ninguém melhor do que a própria autora pode trazer mais detalhes sobre o livro. Olá, todos e todas. Primeiramente, gostaria de agradecer Bernadette por a oportunidade de estar falando sobre o livro Em Estado de Tristeza Macia. Esse livro ele surgiu primeiramente numa versão online, que aconteceu em 2021 durante a pandemia. Então, o tempo disponível para poder reunir poemas escritos anteriormente a essa fase e outros que surgiram na pandemia com o tempo disponível que nós tínhamos. Surgiram alguns poemas e eles ficaram reunidos na versão online. Nessa época já eu me prometi, eu iria fazer a versão impressa. Eu gosto do livro físico. E então, com esse propósito, ano passado ele surgiu. E o que eu posso falar é que, em termos de conteúdo, esses poemas, eles podem ter uma palavra-chave, que é a palavra relação. Primeiramente, a relação comigo mesma, com as minhas indagações internas, os meus questionamentos e reflexões, numa atitude introspectiva. No segundo momento, a relação com a natureza. Aí eu realmente saio dentro de mim, olho o entorno, eu sou uma pessoa que contempla a natureza. E numa terceira vertente, a relação com o tempo. O tempo no sentido de memórias, de passado, de revivências, também tempo no sentido dos nossos ciclos, noite e dia,
das fases da lua, e a palavra tempo, ela está muito presente nos poemas. Outra natureza, assim, que me trouxe uma grande satisfação é que esse livro, ele, enquanto livro físico, impresso, foi realizado numa parceria muito construtiva, no sentido do trabalho gráfico, né, da diagramação, todo o processo, com um filho e uma nora, que fez a ilustração, e uma cunhada que fez a revisão. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer a vocês que esse livro foi dedicado ao meu avô materno, que também escrevia poemas, além de ser um historiador aqui da história de Pernambuco. Então é isso. Mais uma vez agradeço, Bernadette, por essa oportunidade. Então, faço sempre 3 leituras para vocês poderem apreciar o conteúdo e, se quiserem depois ter mais detalhes, é só procurar com a própria Lúcia Helena. Vocês podem encontrar a Lúcia Helena. Eu vou colocar aqui depois o WhatsApp dela, porque quem se interessar, qualquer pessoa que queira, entra em contato com ela, ok? Então, vamos às 3 leituras. Todo poema merece uma segunda-feira. Então, o título é do projeto de Lúcia. E aí vamos escutar o que ela tem a poetizar. Porque a obviedade do cotidiano é farsa, ousemos. É preciso sair da linha, andar fora do trilho, de costas, de lado. É preciso alagar-se, manter-se em estado de lente de aumento. É preciso vibrar nas asas de um pássaro, navegar agarrado a um tronco de árvore, flanando no sorriso da criança e da pipa, banhar-se da cor intensa da flor desabrochada, girando, girando, de braços abertos, com o rosto colado no céu, porque tudo isso é segunda-feira, porque toda segunda-feira merece um poema. A vida, esperança doída. Vou deixar esse para o final, porque heranças têm que vir primeiro. A minha mãe, que ela dedica. Herdei da minha mãe o gosto por observar roupas voando nos varais em estado de frescor. Ao olhar ao longe, ao mar, também a música que faz chorar. Herdei o prazer de tomar conta de plantas, plantas pessoas, tomar conta das casas, imaginando seus cômodos e a vida desdobrando. Herdei a dor de ter que cumprir a vida, a preguiça, o medo de viver, o olhar distante, a indagação constante, muda, absurda sobre a vida. E chegamos à terceira leitura, Vida, Esperança doída. O tempo grita, na papoula murcha, na cidade que oprime e liberta, na vida ainda dura. Vida que tem seu rumo, que foge de um abraço, no tronco apolento do
baobá, mãos que não conseguem se aproximar. Porém, a faísca de seus olhos perdura eternamente, estridentemente em minhas retinas. Parabéns, Lucelena. Deixamos aqui para vocês o Estado de Tristeza Macia, com uma leitura em voz alta. Excelentes leituras que recomendamos sempre aqui no Palco Iluminado. E, como sempre, eu venho aqui e recebo o livro que eu vou para ver o próprio livro nascer, quando é o lançamento, a gente gosta de ler também uma coisa que quem não gosta de receber os autógrafos, eu adoro. Então, lá vai. Querida Bernadette, tão gratificante nossa convivência poética com carinho, Lucelena, 19 de janeiro de 2024. É com carinho imenso, Lucelena, que eu conheço desde 2008. Cheguei para fazer a Dakshina Tantra Yoga e quão tão bem acolhida fui e conheci essa pessoa inteira que sempre tem a nos ensinar, uma grande mestra, uma poeta completa. Então, para vocês lerem o Em Estado de Tristeza Macia e qualquer outro em voz alta, eu deixo para vocês a recomendação do mês e sempre com aquele mote no final do programa que a gente não adquire um livro para nada. Então, lembre-se, só não me esqueça num canto qualquer. E aqui o entre estado de tristeza macia vai estar o ano inteiro aqui junto com as leituras de cada mês. Vejo vocês no próximo mês, assim, com outras recomendações interessantes. Vejam a riqueza que é ter a leitura na nossa vida. E por isso que o palco se torna todo iluminado.